Olá! Você já ouviu falar de habilidades sociais? Sabe o que é isto? Quando a gente fala de habilidades sociais, algumas pessoas questionam que deve ser o jeito de conversar com os outros socialmente. Hum, não é bem assim. E neste vídeo, eu, Daisy Rosa, psicóloga, vim trazer a você um pouco dessa linda teoria que é as habilidades sociais. E quando a gente fala de habilidades sociais, existe dentro da psicologia, principalmente dentro da psicologia comportamental, alguns autores que são bem importantes aí para esta ciência, onde vem fazendo inúmeros estudos desta relação das habilidades sociais com a minha relação com o outro, como eu estou comigo e nas minhas trocas. Del Prete, Zilda e Almir, que é um grande casal, eles estudam bastante as habilidades sociais e falam aí de três diferenças grandes. Eu vou falar dessas três características, quero que você perceba dentro de você qual delas você comete mais e qual é que está mais presente no seu dia a dia. Lembrando, como diz esses autores, todos nós temos essas três características. A diferença é que em algumas situações a gente se comporta de uma maneira, em outras situações a gente se comporta de outra maneira. O que eu quero e o meu convite para você hoje é para que você perceba qual destas maneiras está mais presente na sua vida e talvez aí é que a gente precisa tentar melhorar e modificar se é que ela está te atrapalhando ou não. Bom, então vamos lá para essas três maneiras. Uma delas, então a gente está falando de assertividade, inassertividade ou passividade, eu vou usar este termo porque eu acho que é mais popular, e a agressividade, né? Então, às vezes nós somos pessoas assertivas em algumas situações, outras vezes passivas e algumas vezes agressivos. Vamos lá. O que é uma pessoa com comportamentos característicos agressivos? O agressivo aqui não é aquele que sai batendo em todo mundo, né? Não é uma relação de soco ou de porrada, que também pode ser, mas não só. É aquela pessoa que às vezes é o próprio jeito, já é um jeito todo empoderado, eu gosto, eu chego, e tem uma frase muito clássica, a pessoa agressiva, ela tem uma frase muito clássica, ela assim, falo mesmo, gostou, gostou, não gostou, azar, pelo menos eu falei, né, com fulano tinha que ouvir mesmo e assim por diante. O que eu quero dizer atrás dessa frase? Falo mesmo que se dane o que o outro vai pensar. Que eu estou nem aí para o outro. A minha empatia, ó, zero, praticamente zero. É porque eu não me coloco no lugar do outro. Eu não sei se o outro está bem, eu não sei se o outro está mal e eu também não quero muito saber, não. Eu quero que o outro entenda aquilo que eu quero falar e ponto. Então, o grande problema do agressivo não é o falar e o que ele fala, porque às vezes até ele tem razão no que ele fala. O problema é como ele fala, de que forma ele realmente impõe as suas ideias, que podem ser horríveis para o outro que está ouvindo. Então, o agressivo é aquele que não se coloca muito no lugar do outro, ok? Ele se importa muito com o seu próprio umbigo. Tem alguma coisa que a gente pode tirar de positivo disto, Daisy? Tem sim. O agressivo é aquele que não leva desaforo para casa, né? Porque o que ele pensa, aquilo que tá aqui, sai daqui, porque ele fala o que ele quer. Mas ele tem inúmeras outras consequências negativas de tudo isso. Como, por exemplo, as pessoas nem sempre gostam de ficar perto de quem é agressivo, então geralmente quem é muito agressivo não é uma pessoa rodeada de muitas pessoas, né? Não tem muitos amigos. Às vezes tem poucos e grandes amigos, mas não é uma pessoa que faz todo mundo ficar perto e assim por diante. Sim, magoa muitas pessoas, né? Então ele realmente não tá nem aí pro outro e o outro acaba se afastando muito mais. Parece que é uma pessoa com uma autoestima elevadíssima. Então vamos lembrar. Alto aqui, alto com U, alto de como eu me vejo, né? A relação da estima como eu me vejo. Parece que uma pessoa que fala tudo que pensa, é uma pessoa super bem resolvida, com autoestima super elevada. Não se engane, ok? Às vezes eu preciso me impor perante o outro para esconder dores que estão aqui por trás de uma pessoa não tão assim resolvida,
não é mesmo? E aí, quando eu falo com uma pessoa agressiva, a gente também, às vezes, precisa olhar com um pouco mais de afeto, tentando entender o que tem por trás de tanta agressividade, o que tem por trás desse comportamento, quais são as histórias de dor que esta pessoa talvez esteja apresentando, que ela não consegue, muitas vezes, estar aberta para o outro e simplesmente colocou um escudo na sua frente. Bom, aí a gente tem um outro perfil, que é a pessoa passiva. Então vamos lá. O passivo, ou inassertivo, ou não assertivo, é aquela pessoa que, ao contrário do agressivo, ela se preocupa demais com o que os outros vão pensar. Mas demais mesmo. Tanto que até o pensamento do outro e o que o outro vai pensar é o que rege, às vezes, o seu comportamento. Porque tem muita dificuldade de falar não, de impor limite, de mostrar o que quer, o que não quer, o que vai, o que não vai fazer. Então tem muita dificuldade de fazer isto. Esta pessoa acaba sofrendo porque ela não se respeita e ela acaba engolindo um sapo aqui, engolindo um sapo ali. Quando eu falo engolir sapo, você consegue entender, não consegue? Que são aquelas coisas que a vida nos apresenta e que a gente não consegue se impor, porque, ai, né, vai que o outro deixa de ser meu amigo, vai que o outro não gosta de ficar junto comigo, vai que, e eu fico tanto nesse vai que para não desagradar o outro, que fico muito preso às minhas dores, preso às minhas questões e assim por diante. O passivo, então, tem muita dificuldade de falar alguns nãos e vai engolindo alguns sapos. E sempre quando ele tem que se impor, ele dá um jeito de fazer um processo de fuga esquiva, ou seja, ele dá um jeito de fugir da situação, de inventar outra coisa, de, enfim, achar um jeito para sair daquilo, porque aquilo é muito difícil. Existem 3 formas desses sapos que a gente engole se manifestarem. Ou eu chego em casa, por exemplo, briguei lá com meu chefe, com alguém, meu cachorro vem me dar oi, eu já dou um esporro nesse cachorro, o filho fala comigo, eu já grito, o marido fala comigo, eu já grito, enfim. Então é comum, às vezes, o passivo fora de casa, em casa, ser agressivo. Por quê, gente? Porque eu sei que se eu brigar com meu irmão, com meu filho, ou coisa parecida, eles vão ser sempre meu irmão, meus filhos, etc. E eu já sei que ali existe uma relação de amor e que não vai mudar, né? O máximo que vai acontecer, vai ficar um pouquinho chateadinho, mas já vai ficar tudo bem. Agora, aquela minha amiga que eu não falei tudo que eu pensava, o meu chefe que eu poderia perder o emprego, ou o conhecido que eu não quero que ele pense mal de mim, este sim eu posso perder relação. Então é por isso que muitas vezes eu sou passivo fora de casa e agressivo dentro de casa, ok? Bom, o agressivo, então, o passivo, desculpa, ele tem, então, ou ele acaba descontando em pessoas que não tem nada a ver, ou ele acaba engolindo, um dia, do nada, explode, né? A gente costuma dizer que o agressivo é aquela xicrinha de café que explode o tempo inteiro. Aqui o passivo é quando explode a caixa d'água, é um estrago gigante mesmo. Claro que depois vem culpa, mal-estar e tudo isso, mas ele fala assim, nossa, você ficou bravo por causa disso. Não, é por causa disso e disto. E aí, a outra forma, que é a mais grave, né? Sei lá, que também traz um monte de problema, que é através das doenças psicossomáticas. Psicoemoção, somática vem de soma, que no grego significa corpo. Então, são todas aquelas doenças que aparecem no meu corpo por questões emocionais. Queda de cabelo, alguns tipos de alergia, gastrite, úlcera, dor de estômago, dor de cabeça, enfim, são inúmeras que a gente não vai dar tempo de falar aqui. Mas são patologias que aparecem no nosso corpo que podem ser desenvolvidas por uma questão emocional. Que é isso, foi engolindo, chama a hora que meu corpo não aguenta e estoura através de doenças. Preste atenção, se alguma dessas coisas está acontecendo com você, procure ajuda, né? Não tente sair dessa sozinho, porque nem sempre a gente consegue enxergar aquilo que está aqui dentro, ok? E, por último, a gente tem as pessoas assertivas, que são aquelas pessoas que sim falam o que precisam ser falado, porque precisa expor, mas se preocupam com o outro, ok? Então, eu vou dar um exemplo. Vou despedir alguém. Uma pessoa agressiva, ela chega, ó, não interessa mesmo, acabou suas coisas aqui, pode pegar suas coisas e ir embora, porque você é muito incompetente, e ele não tá nem aí, se, meu Deus, o outro fica chateado ou não. O passivo, meu Deus, ele fica sem dormir, ele sofre, ai, tem que mandar embora, quase que ele se despede pra não mandar o outro embora. E já o assertivo, ele vai falar, olha, esse cargo não te pertence mais, porque não deu certo isso, você pode ser competente em outras coisas, né? A empresa vai ficar aberta para isso, para aquilo, mas infelizmente não vai dar, por isso nós estamos te desligando e assim por diante. Então eu falo, claro que o outro pode ficar assim chateado, mas eu precisei falar e falei a verdade, ok? Então
pense aí, qual dessas 3 características, brevemente, em 10 minutos eu tentei te explicar, e existe muito mais do que só isso que eu estou falando, mas lembre-se, autoconhecimento é tudo, procure ajuda se tá difícil, é para isso que os profissionais da psicologia e da psiquiatria estão aí. Não hesite em pensar em ficar e sofrer sozinho, procure ajuda e reflexão, preste atenção nos seus comportamentos. Um grande beijo, te espero aí nos próximos vídeos.